Nessa semana, nós lemos a Parashá Vayeshev, que começa a contar um pouquinho mais sobre Yosef. Yosef, um dos filhos de Yaakov. O Yosef começa a ter sonhos, que está todo mundo se curvando, todos os irmãos se curvando para ele. Como o Yosef já era o filho preferido do Yaakov, então os irmãos já sentiam certa inveja dele, e agora, ainda mais com esses sonhos, que todo mundo está se curvando para ele, os irmãos começam a ficar preocupados que esse Yosef, ele deve estar querendo roubar a primogenitura. Então eles acabam decidindo vender o Yosef como escravo, está passando uma caravana, então ele é vendido para essa caravana, ele é levado para o Egito, e depois de muitos altos e baixos, ele vai para a casa de um ministro, ele vai depois para a prisão, e ele sai da prisão, e ele acaba se transformando no vice-rei do Egito. Isso era parte de um plano muito maior de Deus. Tem um detalhe interessante, a gente sabe que a Torá, ela não gasta versículos para falar coisas que não são realmente importantes para todas as futuras gerações também. Teriam milhares de detalhes que a Torá certamente não contou. Então, quando a Torá ela se alonga um pouquinho mais em algum detalhe, é porque esse detalhe é importante para a nossa vida. Quando o Yosef ele está sendo vendido, está escrito no versículo que ele foi vendido para uma caravana de especiarias. Pessoas estavam vendendo, transportando especiarias, eles compraram o Yosef e levaram ele para vender como escravo no Egito. Por que a Torá tem que escrever para a gente que ele foi vendido para uma caravana de especiarias? O que muda se era uma caravana de especiarias ou de qualquer outro produto? Os nossos sábios explicam que esse versículo é para mostrar o grande nível espiritual do Yosef, o quanto ele era uma pessoa muito elevada, o quanto ele era uma pessoa completamente conectada com o Criador do mundo. O Yosef está num momento muito difícil da vida dele. O Yosef acabou de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele está indo para o Egito, um grande centro de idolatria, um grande centro de promiscuidade. Então o Yosef, uma pessoa muito pura, uma pessoa muito reta, ele está num buraco espiritual. Ele está num momento de dificuldade, num momento terrível, mas mesmo assim ele não perde as esperanças, porque ele sabe que Hashem está indo junto com ele. Naquela região, sempre as caravanas que passavam eram caravanas que transportavam derivados de petróleo. Mas naquele dia, Deus ele fez um grande milagre. Ele mudou toda a bolsa de valores, ele fez valorizar o petróleo de um lado, desvalorizar do outro, só para mudar as rotas. Ao invés de passarem aquelas caravanas de petróleo com um cheiro muito ruim, na verdade naquele dia passaram caravanas de especiarias. Mesmo que Yosef está indo para um lugar difícil, mesmo que ele está num momento muito terrível da vida, ele sabe que Hashem está indo junto com ele. Ele sabe reconhecer a mão de Hashem. Ele viu que tudo aquilo tem que acontecer, aqueles sofrimentos ele tem que passar, mas Deus está indo junto com ele. Assim também a gente pode usar para a nossa vida, tentar ter essa tranquilidade de saber tudo o que acontece tem a mão de Hashem. Mesmo quando tem uma dificuldade, mesmo quando tem um teste, Hashem ele está junto com a gente. Hashem não abandona a gente e não joga a gente em dificuldades. Sempre quando Deus manda para a gente um teste, ele sabe que a gente pode passar e ele está junto com a gente. Contam a história de um homem que ele estava se sentindo muito sozinho, muito abandonado, e ele olhou para o céu e falou: Deus, por favor, me deixa te escutar. E de repente passou um passarinho, começou a cantar e ele não percebeu a mensagem. E ele continuou pedindo: Deus, por favor, me deixa te sentir. E veio um grande trovão e ele não percebeu. Então ele, desesperado, falou: Deus, me deixa te ver. E uma estrela brilhou mais forte, mas ele não percebeu. Desesperado, ele falou: Deus, me mostra um milagre. E uma criança nasceu e ele não conseguiu sentir o pulsar de uma nova vida. E esse homem continuou se sentindo abandonado e sozinho. Quantas vezes na vida a gente às vezes, infelizmente, não percebe nas coisas pequenas, tudo tem a mão de Hashem.
A gente está chegando agora numa nova parada do calendário judaico, na festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é a festa do reconhecimento, é o agradecimento pela grande salvação que Hashem fez. E tem uma grande pergunta em relação a Hanukkah, uma famosa pergunta. A gente comemora 8 dias do milagre porque o pote de óleo que deveria durar por um dia só, ele durou 8 dias. Mas se já tinha óleo para um dia, então foram 7 dias de milagre e não 8 dias de milagre. Por que a gente comemora 8 dias de milagre? Essa é uma pergunta que tem centenas de respostas diferentes, mas uma das respostas mais importantes para a nossa vida é saber que o óleo queimar, isso também é um milagre, isso também é mão de Hashem. Mesmo no primeiro dia que já tem o óleo, isso também é um milagre. A gente tem que saber que tem 2 tipos de milagre. Tem os milagres abertos e tem os milagres fechados. Os milagres abertos são simplesmente para a gente entender que tudo é um grande milagre. A gente tem que saber, tudo é a mão de Hashem, justamente nos pequenos detalhes do nosso dia, é onde a gente mais pode encontrar o Criador do mundo. Se a gente desenvolver esse olhar de saber que tudo é a mão de Hashem, mesmo quando tem uma dificuldade, mesmo quando tem um teste, Hashem, ele está junto com a gente, ele está lá dando força, ele está lá dando para a gente todas as condições para a gente vencer a dificuldade, a gente crescer na vida e a gente conseguir chegar no sucesso. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.